algum entendimento, tá bom? Já estamos concluindo aqui. Agora sim. Agora sim. Muito boa noite a todos. Para quem não nos conhece, eu sou o Jim, médico psiquiatra e constelador. Eu sou a Marta Franco, eu sou consteladora, sou terapeuta de renascimento e coaching também. Eu sou o Túlio, eu sou consultor empresarial, constelador e também coach. Boa noite a todos, já temos aí alguns participantes. Nós estamos transmitindo ao mesmo tempo pela página Psiquiatria com Você, é minha página, né, Dr. Jim, e estamos transmitindo ao mesmo tempo pela página Renascer Saúde, Instituto de Desenvolvimento Humano. Então, às vezes a gente vai fazer um comentário que é de uma ou de outra página e vocês já sabem. Karina Guimarães, boa noite. Leandro Correia. Afinal de contas, né, o que é a constelação familiar? A constelação familiar é um método terapêutico. É um método diagnóstico e terapêutico que parte do princípio da existência de um campo de informação. Ou seja, existe mecanismos que movem as pessoas, mecanismos inconscientes relacionados com o seu sistema familiar. Até então, esses mecanismos eram desconhecidos até o trabalho do Bert Hellinger, que descreveu para a gente um conjunto de leis. Marta? Então, dentro desse olhar do Bert acerca desse conjunto de leis, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles, esse campo de informação, eu gosto muito de citar o trabalho também do Freud, porque é uma sequência, um crescimento, uma evolução na nossa percepção e no nosso conhecimento. O Bert pôde colocar isso em movimento e através das constelações nós temos condição de olhar para esse inconsciente. Mas para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, vamos lembrar que o próprio Freud trouxe para nós através da psicanálise a compreensão de que o inconsciente atua em nós e que dentro desse movimento do nosso dia a dia, na verdade nós somos muito mais conduzidos por aquilo que nós não sabemos do que realmente por aquilo que sabemos. Só que Freud entendia naquela época que nós nascíamos como uma folha em branco e que a partir das experiências do nosso dia a dia íamos construindo essas crenças e esse movimento em nós para que isso pudesse se manifestar na nossa vida, com alegria ou tristeza, saúde ou doença. Depois vieram os seus discípulos como Jung, Maslow, Reich, que aprofundaram um pouco mais e trouxe para nós a percepção de que não nascíamos como uma folha em branco, mas que muitos eventos, como Reich trouxe um estudo profundo acerca das gestações, como aquilo que aconteceu dentro do ventre da nossa mãe e no momento do nosso nascimento, como isso interfere na nossa vida. E vieram também pessoas, psicólogos e outros médicos, né, como Groff, que trouxe o entendimento também de que nós podemos acessar esse inconsciente, por exemplo, através das respirações. E que nesse processo de acesso a esse inconsciente, nós podemos compreender o que aconteceu e tomar novas decisões. Bom, tudo isso vem numa sequência. E aí, então, chega Hellinger com esse olhar. Olha, o inconsciente atua não só dentro do período intrauterino, mas existe um inconsciente que atua em nós, que tem a ver com fatos que aconteceram em várias gerações anteriores. Marta, só uma perguntinha para que eles tenham noção. Quantos por cento dos que nos move é consciente? Quantos por cento dos que nos move é inconsciente, ao seu ver, na sua prática? O que você acha? Dentro de estudos, a gente percebe que talvez em torno de 10% nós temos como consciente, mas talvez seja menos do que isso. 90% nós somos como um iceberg, né? A pontinha do iceberg é o que a gente sabe,
E aquilo que realmente existe, que é mais profundo, que na verdade o iceberg está, né, mergulhado ali, é o que existe em nós. E é o que nos direciona. Por mais que a gente imagine que existe um grande livre-arbítrio, esse livre-arbítrio, dentro desse movimento das constelações, a gente percebe que ele é muito pequeno. Nós somos muito mais conduzidos pelo inconsciente do que realmente sabemos por que estamos agindo assim. Então, a profissão que você escolhe, o companheiro que você escolhe, o lugar que você escolhe para morar, tem muita relação com esses conteúdos inconscientes. Até aquilo que a gente escolhe para comer também, né? Até o que te comer. De vez em quando a gente consegue, né, fazer um regimezinho e diminuir o peso. Mas com certeza foi algo, né? O Túlio aqui me ajudou muito nesse inconsciente de falar, Marta, tu precisa emagrecer. Foi ótimo, eu já emagreci 6 quilos. Tornou consciente. Então, aí sim eu tomei uma decisão, foi o livre-arbítrio de fazer algo diferente, diminuir o peso. Sim. Eu acho só dar uma boa noite pro pessoal, né? A Cleia, Lopes, Leandra, a Ariela, Edna, Rosânia. Boa noite. Vocês que estão aí participando, coloquem aí as suas dúvidas, os seus questionamentos, às vezes um depoimento, às vezes alguma questão que vocês queiram que a gente aborde, que a gente direciona mais para vocês. Hoje é um momento que nós dedicamos a vocês, por isso que essa transmissão é ao vivo, não é um vídeo que a gente grava e vocês assistem. A gente vai interagir um pouco mais. Como vocês já viram, eu sou muito faladeira, né? Começo a falar e não paro. Mas aí o Dinho e o Túlio vão me falando, porque a gente fica com muita vontade de que a pessoa entenda como isso funciona, né? Porque a partir desse entendimento a gente pode fazer alguma coisa. Então, esse é o meu lado de expositora, não no sentido de ensinar, mas de despertar. Então, a gente fica falando, mas o que a gente quer realmente é que vocês coloquem aí suas questões, suas dúvidas, porque a partir disso muitas outras pessoas poderão, a partir de uma explicação, se a gente puder realmente explicar, muitas pessoas podem ser beneficiadas, né? E eu queria que o Túlio falasse um pouquinho sobre esse inconsciente dentro das empresas, já que você é consultor, como isso atua lá. Bom, e na profissão também, né, em geral. Primeiro, eu acho que é bacana a gente lembrar também de onde todo o caminho que a constelação veio até chegar ao Bert Hellinger, né? A gente pode ter como exemplo o próprio Rupert Sheldrake, que ele trouxe essa visão dos campos mórficos ou os campos morfogenéticos da biologia. Então vem toda uma estruturação até chegar no Bert para que ele realmente compreendesse isso. O trabalho da Virginia Satir, o trabalho do Levi Moreno também foram muito importantes para a construção do entendimento do Bert a respeito das constelações familiares. E dentro das empresas é muito interessante poder observar, principalmente, a gente estava comentando hoje, né, o olhar dos próprios donos em relação à empresa. Para quem que a empresa olha? E para quem que os donos estão olhando, né, como donos da empresa? Quando os donos da empresa olham para a empresa puramente como se fossem acionistas ou que a empresa vai apenas retornar para eles ganhos financeiros e não um olhar realmente para os funcionários da empresa e realmente para os clientes da empresa também, aquela empresa tende a não funcionar, aquele movimento tende a não ser um movimento correto que o campo vai gerar bons resultados. Quando isso acontece, quando nós podemos perceber que as empresas têm até um começo bom, mas alguma coisa acontece que impede elas de ter resultados positivos. E do contrário também, né, quando os donos eles têm um olhar para a empresa como funcionários, têm um olhar como os funcionários se satisfazem em relação à empresa e aquele objetivo da empresa ser atingido, a empresa tende a perdurar durante o tempo e tende a ter muito mais sucesso que uma empresa que vise apenas o lucro pessoal. Ô Túlio, então o jeito que eu olho as coisas modifica as coisas? Com certeza. Com certeza. É a forma com que eu vejo as coisas que fazem as coisas Como eu estou me sentindo lá por dentro quando eu estou diante de alguma situação, eu altero essa situação. É isso aí, não vale só dizer bonitinho lá na visão, missão da empresa, a minha empresa atua para servir as pessoas. Não adianta eu escrever bonito no programa institucional da empresa, missão, visão, valores, a empresa atua em prol das pessoas, atua em prol da sociedade. Se internamente eu não tiver esse movimento.
Se internamente eu não vou olhar realmente para essas pessoas. E vivenciar esses valores, e vivenciar essa missão, e trazer principalmente dentro do coração, né? Isso é isso que faz com que uma empresa possa se mover. Quando o olhar do dono, né, do empresário, é aliado ao propósito da empresa. A empresa olha primeiro para os funcionários, porque a partir dela, ela gera vida para muitos outros, que é um olhar que vai ajudar muito, então, no caso, a pessoa que não é o proprietário, mas sim o funcionário, a pessoa da equipe. Esse olhar do próprio colaborador, quando ele olha para a empresa e sente que essa empresa gera para mim vida, gera vida para os meus filhos, para a minha família, ele também faz com que esse dinheiro que ele ganhe renda mais dentro do seu lar. E da mesma forma a empresa olha para o funcionário. Os funcionários ou a equipe olha para quem? Para os clientes. Para os clientes. E os clientes olham para o produto. Então, esse é um olhar que às vezes a gente abre uma empresa e você pensa, eu quero ganhar dinheiro. Sim, toda empresa precisa ganhar dinheiro, mas o ganho e a oferta tem que estar alinhados para que essa empresa possa seguir. Você ganha através de quem, né? Quem que está ali na frente, quem que está atuando pela empresa também. É o que isso que a gente coloca também em relação, continuando, né, sobre a missão e a visão das empresas. Não adianta os funcionários terem aquilo de cor também, sendo que aquilo não atua em prol dos clientes, sendo que aquilo que está escrito não faz diferença na vida da empresa. Então, realmente tem que atuar no interior de cada pessoa. Sim. Na segunda passada, no grupo de constelação, eu falei justamente sobre o dinheiro, né? Que dinheiro equivale à vida, equivale à saúde, equivale, digamos assim, ao benefício. Então, se a empresa oferece um benefício, esse bem é retornado à empresa através do lucro. Então, uma empresa não se sustenta muito tempo vendendo um produto que não beneficia o cliente. Então, esse olhar é muito importante. Vamos olhar a perguntinha ali da Clélia. A Lopes tem uma pergunta. Quero saber a respeito da questão financeira. Quando na família teve uma falência, o que isso pode influenciar em mim? Então, o que esse conteúdo inconsciente está onde? Está num campo de informação. Toda a história da humanidade, tudo que já aconteceu, está gravado num arquivo, como se fosse um arquivo em nuvem. E todos nós temos acesso a esse arquivo em nuvem, que chama campo morfogenético. É o mesmo campo de informação que transmite os instintos nos animais. Então, dentro de um mesmo clã familiar, o meu acesso a esse campo de informação, ele é muito mais intenso e muitas vezes obrigatório. Ou seja, os traços da minha personalidade, até os meus traços físicos, eles são definidos geneticamente, e o campo chama morfogenético não é à toa, porque ele traz também as informações das formas. Então, quando eu entro em contato com o campo de informação da minha família e alguém teve uma história de falência na minha família, eu entro em contato com essa falência. Ah, tá, mas isso vai determinar necessariamente que eu vou falir a minha empresa porque um avô faliu a empresa dele? Não, de forma alguma. Qual que é a desordem que determina a repetição do padrão? É a desordem da exclusão ou desordens de hierarquia que fazem o campo movimenta a inclusão desse que foi excluído. Então, esse avô que teve essa falência, perdeu um patrimônio muito grande, se ele for por esse seio familiar, julgado, criticado, mal falado, excluído, o próprio campo, num mecanismo natural de reinclusão desse avô, traz alguém para repetir a história dele de falência. É por isso que a constelação familiar resolve esse tipo de problema. Porque quando a gente coloca uma constelação que o campo mostra que a causa da falência da empresa que está falindo, por exemplo, porque o cliente vem, minha empresa está falindo, o que será que está acontecendo? A gente coloca no campo e o movimento se mostra como a presença do avô, ou seja, a exclusão desse avô como causa da falência da empresa. A partir do momento que essa família reinclui esse avô,
essa nova falência deixa de precisar de acontecer para incluir esse avô. Porque a nova falência vai vir como uma forma de lembrar esse avô que está sendo excluído. Sim, exatamente. Acho que até complementando, né? Não é o que aconteceu, é o movimento interno que você tem a respeito daquilo que aconteceu. Então é como você olha para essa falência, por exemplo, que vai determinar a sua sequência na sua vida. Acho que tudo aquilo que a gente rejeita, a gente atrai. Isso não é só psicologicamente, não. É a nível quântico de formação da realidade. Então, por exemplo, se eu tenho muito medo de assalto, por exemplo, isso gera uma vibração de assalto na minha mente que muitas vezes atrai eu ser assaltado por conta disso. E a mesma coisa é a questão de uma empresa que faliu no passado. Meu avô faliu a empresa dele. Eu lembro daquela história daquele meu avô e fico com muito medo de falir a minha empresa. Considero a falência daquele avô uma tragédia, indigno de pertencer à minha família. Aí sim eu tenho a falência da minha empresa. Por quê? Porque para mostrar para mim que aquilo que eu rejeito faz parte, né? Foi criado, está dentro da criação, não tem como excluir. Interessante você falar sobre a questão do assalto. Alguns anos atrás, eu mudei para uma casa. E a minha vizinha, a primeira vez que ela encontrou comigo ali no portão, ela disse: olha, você precisa ter muito cuidado aqui, porque aqui assalta demais. Gente, eu morei lá 8 anos. Minha casa nunca foi assaltada. A casa dela ela foi assaltada 6 vezes, que ela não mora lá mais, e mudou para um apartamento. Mas né? Aí você falou, eu lembrei disso. Sim. Sabe, a gente viajava, a casa ficava sozinha. E nunca fomos... E era assim, do ladinho, as casas, né? Sim. E nunca fomos assaltados. É engraçado, assim, nessa situação exclusiva de falências, a gente fosse observar, por exemplo, uma pessoa que está seguindo o mesmo caminho no movimento de constelação, o representante dessa pessoa, ela estaria olhando para esse avô, né? Com amor. Olhar, exatamente, com muito amor. E por isso ela repete isso na sua própria vida. Isso é interessante, porque às vezes a gente mesmo ajuda verbalmente a falar mal desse vovô, né? Ah, ele perdeu tudo porque ele bebia muito, ou porque ele tinha amantes, ou porque não foi inteligente, ou porque... não importa. Então, nós, descendentes, quando falamos mal e julgamos qualquer um que nasceu antes de nós, tem o princípio da hierarquia que não deixa barato. Não adianta, não, mas ali eu vou falar aqui na minha família, mas aqui vai ser diferente, isso não vai repetir. E não é assim. Sempre que os descendentes falam, ou digamos, julgam de alguma forma alguém que nasceu antes, um outro descendente, ou mais de um, que talvez ajude inclusive a falar desse avô, se ele fala pela boca, mas o coração ama esse avô. E ele vai repetir aquela história como o Dr. Jim, né, explicou. E Bert diz que tudo é por amor. Só que a gente precisa observar o amor que gera o sucesso e o amor que gera o fracasso, que a gente chama de amor cego, né? Sim. Eu vou até contar um caso para que vocês entendam mais ou menos como que é. Porque como são conteúdos muito complexos e abstratos, vocês entenderam o nível. Eu atendi recentemente uma cliente, né, em consultório, que estava com uma dinâmica de se afastando do esposo, ama demais o esposo a ama demais e ela estava se afastando. E aí no contexto ela explicou que ela criticava demais o sogro, o pai do esposo. Que o pai do esposo era arrogante, que tinha um monte de problema, que era convencido demais. E, de repente, o esposo dela começou a manifestar as mesmas características do pai, ou seja, o sogro dela. E para ela aquilo estava sendo insuportável. E, por um outro lado, ela tinha 2 dinâmicas. Uma dinâmica de rejeição muito grande do fato da mãe dela ter se separado do pai dela mesma. Então, ao mesmo tempo, ela tinha uma rejeição ao esposo, ao sogro, e uma rejeição à própria mãe. E isso fazia ela se afastar do esposo dela
com um caminho nítido, com um destino de separação mesmo. Mesmo ambos os casais se amando, esses outros fatores influenciavam para que eles se separassem. E o que pôde cessar esse movimento de separação? No momento em que ela reconheceu o valor do sogro, porque se não fosse o sogro dela, ela não tinha marido, né? Não é verdade? Reconheceu o valor do sogro. E o marido é a metade dele, é o próprio pai, né? O marido é metade dele. Então, quando ela fazia uma postura íntima de negação do sogro, o filho, né, que é metade o sogro, falava, não, pá, não nega meu pai não, eu sou igual a ele. E começava a manifestar as características dele, coisa que esse marido não tinha. À medida que ela foi criando raiva daquela atitude do sogro, o marido dela começou a manifestar a mesma atitude. E em relação à mãe dela, o que ela precisou fazer? Ela precisou concordar que a mãe dela tivesse separado. A mãe dela separou do pai dela e ela precisou concordar que tenha sido assim, para que ela, enfim, pudesse ficar com o esposo dela. Porque se ela ficasse negando, rejeitando, excluindo a atitude da mãe, ela repetiria exatamente a atitude da mãe de separar do esposo. E conseguiu? Já estão melhores? Estão bem melhores, bem melhores. Vamos ver um pouquinho dos comentários? Wilder Sateles, como posso saber o valor justo para pagar ao colaborador da empresa? Tinha que falar para ele ficar no quadradinho, não é não? Essa é uma técnica, gente, assim, um movimento que a gente pode fazer, né? Mas, de uma forma geral, é você olhar o valor de mercado para aquele tipo de função. Então, isso vai te direcionar um pouco mais. Bom, Marta, mas a função é essa, mas o colaborador apresenta mais uma dinâmica melhor, ele age melhor, ele colabora mais. Aí você vai ter que premiá-lo de alguma maneira. Naturalmente, ele vai ter que evoluir na empresa, né? Então, como Exatamente. consultor, eu falaria também exatamente a mesma coisa. Definido pelo mercado, né? É um preço médio. E assim como o colaborador ele vai avançando, né? Ele vai adquirindo mais responsabilidades e vai tendo resultados com isso, assim você vai subindo os valores também a ser pagos para eles. Não mantendo a mesma função, às vezes subindo de função, subindo de carga na empresa. Isso é comum em pequenas e grandes organizações. Isso é normal. E uma análise que pode ser feita é a seguinte: se ele já está há um bom tempo nessa função recebendo esse valor, é sinal que ele está recebendo o valor justo. Por quê? Se a empresa pagar mais do que ele oferece em seu serviço, ou ele fazer mais do que a empresa paga, ou seja, se tiver um desequilíbrio nessa relação de troca, a relação vai se romper. E quem rompe a relação é quem mais recebeu na relação. Ou seja, se esse funcionário se submete, faz serviço demais, faz hora extra, não cobra do patrão, ou seja, o valor que ele entrega à empresa é muito maior do que ele recebe, aos poucos esse patrão, essa empresa, de alguma forma vai mandar ele embora, né? Nessa relação perturbada. E a mesma coisa o funcionário, o próprio funcionário, que afrouxa demais no serviço, falta serviço, e o patrão não cobra, esse funcionário, depois de algum tempo, vai pensar assim, quem que é esse patrão para pensar que não pode receber de mim? Né? Inconscientemente a pessoa se sente ofendida e abandona o emprego, processa. Né? Tem um caso que eu sempre cito da minha irmã, quando ela fechou uma empresa e ela tinha uma das funcionárias que tinha uma relação de amizade com ela. E era uma funcionária que faltava, que ela pagava as contas quando saíam juntas, essa funcionária faltava, ela não cobrava, essa funcionária pegava às vezes vale, ela esquecia dos vale, ou seja, pela relação de amizade, ela dava demais a essa funcionária. De todos os funcionários que ela teve, a única pessoa que ficou ressentida com ela e levou ela na justiça, cobrando direitos, foi essa funcionária. Rosânia Leão, preciso de uma orientação para minha filha que vai fazer o exame da OAB. Como posso ajudá-la? Fala mais alto, talvez. Vamos lá então. Rosânia Leão, preciso de uma orientação. Minha filha vai fazer o exame da OAB. Como posso ajudá-la? Uma das coisas que a gente sugere para quem vai fazer qualquer tipo de exame, seja da OAB, seja para passar no vestibular, para passar em algum concurso, no momento em que vai estudar, imaginar, visualizar os pais junto conosco.
Porque todo o sucesso que nós temos, os nossos pais também têm através de nós. Então esse é um exercício que a gente ensina para os alunos de escola mesmo. No momento de fazer provas normais ou para passar em concurso, imagine os seus pais atrás de você. Dentro da visão das constelações, isso traz um efeito espetacular. E sugeri à sua filha também que, ao imaginar você e o pai dela atrás, né, nas costas dela, ou seja, abençoando, bênção nesse caso aqui significa uma liberação, uma permissão para esse sucesso. E ela pode visualizar, né, os pais atrás e fazer uma respiração profunda, absorvendo a força de vida que vem dos pais e penetra nas costas dela, preenchendo ela de tudo aquilo que ela precisa para que ela possa aprender. Por quê? O nosso aprendizado, né, aquilo que eu aprendo, ele se aloja, né, do lado esquerdo, na maioria das vezes na região esquerda, né, do nosso cérebro, que é o lado masculino, que é o lado da razão e tal. E aí, se eu estiver errada, você me corrige, mas se arquiva mais o lado direito, né? Então, por isso que às vezes a gente aprende muito e esquece no momento do apuro. Então, se ela aprende a respirar suavemente, fazer algumas respirações, no momento em que ela vai estudar, ela vai equilibrar os hemisférios cerebrais. Então, vai facilitar o aprendizado e o arquivamento da informação. No momento em que ela vai fazer a prova, ela respira de novo. Imagine os pais atrás dela e diz, não precisa verbalizar alto, né? O povo vai pensar que ela é doida. Mas, então ela vai e diz assim, por exemplo, no meu sucesso, os meus pais também terão sucesso através de mim. E isso que eu estou conquistando, que é passar na ordem, é graças aos meus pais. E por eles eu vou dar e vai dar tudo certo. Algo mais ou menos nesse sentido. Aí ela respira, porque o cérebro se equilibra e ela consegue lembrar as respostas. É uma das formas, se vocês tiverem algo mais... Um negócio que eu gosto de fazer, não sei nem se está certo, né? A gente faz e não sabe se está correto, mas dá certo, né? Então, eu procuro me conectar com a prova, com a sequência de perguntas. Antes da prova. Antes da prova. Antes do dia da prova. Exatamente. Mas até no momento da prova mesmo. Agora eu sentei na cadeira, vi a prova, me conectei com a prova. Me conectei com quem fez a prova e com as informações necessárias que eu teria que ter para poder fazer aquilo. Napoleão, certo, né? Napoleão Hill, no livro Quem Pensa Enriquece, ele traz umas técnicas espetaculares lá, inclusive uma que eu sugiro muito. Quando você vai fazer uma prova, se você estudou, você sabe qual é o cara que sabe aquela resposta, né? Não? Né? Qual é o autor que sabe aquela resposta, o professor que sabe aquela resposta. Então, conecta com a pergunta e conecta com os pais e com os professores que sabem sobre aquela matéria. Então, você capta desse inconsciente coletivo a cola, né? Você cola do inconsciente qual é a resposta certa. Isso gera um efeito espetacular. E ela, como mãe, todas essas informações é para quem está fazendo a prova. E ela, como mãe, a forma que ela pode realmente ajudar a filha é ver, olhar e considerar a filha capaz de passar na prova, capaz de realizar, capaz de ter essa profissão. Se há a dúvida da mãe, ou se ela lá por dentro acha que o filho não é capaz, isso atrapalha. Então, a postura íntima dos pais de abençoar e acreditar nos filhos, ela é muito importante para o sucesso delas mesmas. E tem, enquanto você olha aí, tem uma pergunta que nós, Di e Túlio também, sempre fazemos quando alguém quer determinada profissão. A pergunta para a sua filha é: para que ela quer ser advogada? Aqui a Edna Mendes... Essa é só a pergunta, a resposta está na alma da menina. Tá, eu falei assim, não vou responder isso não, ela que sabe. Claro. A Edna Mendes está perguntando: poderiam indicar uma leitura para iniciantes? Comecei há pouco tempo a acompanhar vocês e estou gostando. Deixa eu clicar aqui, ver mais.
mas preciso compreender melhor sobre as constelações. Bom, o livro, qualquer livro é um bom começo, mas tem um livro, A Fonte Não Precisa Perguntar Pelo Caminho, do próprio Bert. Ele ajuda muito nos primeiros passos e tem constelações familiares. O livro se chama Constelações Familiares, do Jacob Schneider, que também é de perguntas e respostas. E no mais é isso, é um pouquinho e um passinho de cada vez, né? E assistir os vídeos e as lives daqui também. A Karina Guimarães falou assim, preciso muito, vamos lá, antes ela falou assim, assim que puder quero ir conhecer a constelação, estou muito interessada. Você está, né? Seja bem-vindo, muito bem-vindo, né? E muito bem convidado para estar aqui com a gente e acompanhar a gente sempre nos vídeos e em qualquer relação que a gente tiver com você no meio online e no meio presencial. Eu fico muito feliz. Há 9 anos atrás, quando nem tinha tudo isso que tem hoje acerca de transmitir para que outras pessoas pudessem aprender, e a partir desse aprendizado, da compreensão de alguma coisa, porque a gente não ensina nada, a gente passa algo que faz com que o outro tome uma consciência, às vezes. Então, há 9 anos atrás, eu tinha já um desejo imenso eu falava para os meus amigos, né? Gente, como que a gente faz para que outras pessoas possam ouvir isso que eu tagarelo aqui nos cursos, nas formações? Então eu queria muito, porque a minha história de vida, a minha história pessoal, foi cheia de tudo quanto é coisa que eu atendo hoje, né? Eu passei por tudo, então eu tenho 55 anos, não é de melzinho na chupeta, não, né? O mel na chupeta tem pouco tempo. Então, dentro do meu movimento pessoal de superação, eu queria muito que as pessoas pudessem compreender isso. E agora, ouvindo, né, você dizer que gostaria muito de estar aqui, eu lembrei disso, que não importa onde você esteja, se você toma consciência através de uma fala do Dr. Jim, do Túlio, minha ou de alguma outra pessoa, o importante é que isso toque seu coração e que você consiga mudar algo na sua vida. Mas se você puder vir aqui, vai ser um prazer enorme te receber. E eu fico muito agradecida a todas as pessoas inteligentes que fizeram com que o meu sonho de 9 anos atrás pudesse hoje estar acontecendo, né? E a gente vai fazer com que essa compreensão chegue ainda mais adiante. A Karina fez uma pergunta, ela fez assim: preciso muito de algumas respostas para o comportamento do meu filho, que sempre coloca entre nós uma barreira. Que idade tem o menino, né? Bom, mas na maioria das vezes a dificuldade de relacionamento com os nossos filhos tem a ver com a nossa relação com o pai da nossa criança. Está respondido, né? Está respondido. Qual é a relação sua? Como é o nome dela? Chama Karina Guimarães. A Karina. Como é a sua relação com o pai da sua criança? Pode ter 23, algo aí. Tem 23 anos o filho? Uhum. Bom, como mãe, cabe a nós compreendermos que quando nossa criança já tem 23 anos, a gente já deu tudo que ele precisava há muito tempo. E às vezes nós como mães, que é do perfil materno, do perfil feminino, acolher, né? A fêmea, a mãe, ela traz a criança para dentro. O pai empurra o filho para o mundo. Então, às vezes, seja um movimento natural do seu filho, você enxerga isso como barreira, mas seja um movimento dele de querer seguir para o mundo. E nós precisamos facilitar isso. Apesar de que a função dos pais é fechar as portas e dos filhos é voar pela janela, às vezes a gente pode facilitar um pouco e confiar no seu filho, que no momento em que ele precisar, ele virá até você te pedir algo. Principalmente se você se recolhe e confie nele, em tudo que você já deu a ele, em tudo que você já ensinou a ele. E se isso te incomoda, te gera alguma carência, talvez seja o momento de você olhar por que eu me sinto assim.
sabe? Porque não é natural que nós, como mães, nos importemos com isso. É importante a gente olhar e ficar feliz, né? Que eles estejam voando, estejam mais livres e mais longe nesse voo que pode ser muito bom. O pai ou a mãe, ou o pai ou a mãe, que é muito ligado ao filho, de uma forma até dependente, ou seja, dependente do afeto, dependente da presença, dependente de estar próximo, geralmente não conseguiu tomar dos seus próprios pais a vida como ela é. Tem problemas em relação aos seus próprios pais e manifestam essa carência em relação aos seus pais, cobrando algo dos filhos. E isso é um processo de adoecimento que traz consequências extremamente danosas, tanto para essa mãe quanto para esse filho. Acho que é importante, assim, quando você observa essa dependência do pai em relação ao filho, é importante você olhar para si mesmo e pensar: como é a minha relação com os meus pais? Será que realmente eu tenho tomado a vida como eles colocaram ela para mim? Ou será que eu estou julgando eles de alguma forma? Seja eles individualmente, seja a relação dos dois, ou seja uma exclusão de algum fato que aconteceu na vida. É um olhar para trás, né? O que aconteceu lá atrás comigo, ou a relação minha com eles, que faz com que isso aconteça hoje. Acho que isso é uma reflexão bacana a ser feita. E é muito importante, principalmente para os meninos, estarem ligados ao pai, muito mais do que a mãe, porque a mamãe não sabe ensinar o menino a ser homem, né? Porque ela não aprendeu, porque ela é uma moça. E como o filho tem acesso ao pai? O filho só tem acesso ao pai através da mãe, porque são as mamães que apresentam a criança para o pai, são as mamães que apresentam o papai para a criança. Então a maneira com que eu enxergo o pai da minha criança é como eu estou apresentando esse pai para esse filho. Então, muitas vezes, eles até concordam conosco, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa, verbalizando, mas a alma dele se conecta com o pai. Então, talvez o seu filho precise mais ter contato com o próprio pai e concordar com o pai. Porque nós, como mães e esposas ou ex-esposas, nós precisamos separar essas duas coisas. Uma coisa é o pai do meu filho, outra coisa é o homem com quem eu vivi. Então, o homem com quem eu vivi, vocês têm uma questão. Mas o pai da minha criança, nós precisamos, para o bem da nossa criança, concordar que esse pai é o pai perfeito. É o homem certo que eu escolhi para ser o pai da minha criança. Não importa se esse homem é dependente químico, não importa se ele trabalha muito, se ele não trabalha nada, não importa se ele está preso. Mas ele, como pai, é o pai certo. Então essa mudança interna faz com que o nosso filho tenha um maior acesso ao pai. E aí ele pode ter mais facilidade de ter sucesso na vida. Tem alguma pergunta ali? A Divina comenta que gosta muito do assunto. Na verdade, Diva. A Silvaninha está perguntando se está chovendo muito aí. Tá chovendo bastante. Tá chovendo pra caramba. O Wildes Sateles também agradeceu, falou muito obrigado pela resposta. A Cleia Lopes também gostou bastante da explicação, né? A Karina também agradeceu a explicação aqui agora, né? E, bom, tem mais uma pergunta aqui. Pergunta do Vitor Ferraz. Ele diz: boa noite, minha irmã, 33 anos, é mãe de um filho de 6 anos. Desrespeita muito a nossa mãe. No feriado passado elas brigaram, pois minha irmã a chamou de FDP e louca. Minha mãe estourou e acabou batendo nela, e agora o clima está terrível na casa. São duas casas próximas. O que vocês poderiam me dizer em relação a isso? Então, irmã de 3 anos, com filho de 6 anos, que desrespeita muito a mãe, né, das duas. A mãe das duas? Desrespeita a avó, né? Ah, é a criança que xingou a avó? Isso. Acho que é isso, né? A minha irmã, de 3 anos, é mãe de um filho de 6 anos. Desrespeita muito a nossa mãe. Mãe das irmãs, a avó dele. As crianças, elas precisam muito
de uma referência de autoridade. E essa referência de autoridade geralmente é pai e mãe. Então, essa criança ela aprende a respeitar com o pai e com a mãe. Ela provavelmente, se ela desrespeita a avó, é bem provável que desrespeita também a mãe, né? E talvez o pai. Mas muitas vezes a mãe, o pai, com uma super proteção, não priva a criança, não faz a criança, não expõe a criança a frustrações, não expõe a criança a regras um pouco mais rígidas. E isso deixa a criança, que parece que ela está feliz com aquilo, ela se alegra com aquilo, aparentemente, porque se fosse algo mais rigoroso, ela ficaria com raiva, contrariada, mas ter essas sensações é importante para a criança, para o desenvolvimento da própria segurança dela. E é muito importante até perceber... Eu li errado aqui, viu? Ela até falou. A irmã dela desrespeita muito a mãe dela. A filha desrespeita a mãe. Mas já fica bom que explicou sobre a criança desrespeitar o... Então, como mãe, como o Dr. Dinho acabou de dizer, a figura de autoridade não é porque nós ficamos adultos que deixamos de... que a nossa mãe deixou de ter a mesma autoridade. Não, a mãe sempre tem autoridade, principalmente se ela estiver dentro da casa dela. Então, lógico que gera um clima difícil, mas nesse caso cabe à mãe ter autoridade dentro da própria casa. E lógico que gera um clima difícil, mas como o próprio Bert diz, todas as crianças são boas. E mesmo sendo adulta, a sua irmã, porque as questões que nós temos, a gente não as constrói na fase adulta, a gente constrói na fase infantil. Então tem algo na sua irmã que leva ela a ter esse comportamento para daí então ser agredida, seja de uma forma ou de outra. Então o desrespeito que ela tem em relação à sua mãe é um impulso inconsciente para ser agredida. E às vezes a gente diz até que é um impulso de morte. Não que ela queira que a mãe a mate, não é isso. Mas chega ao ponto de se colocar em risco de ser agredida e às vezes até em risco de vida. Seria necessário que ela estivesse disposta a perceber por que eu ajo assim em relação à minha mãe. E ela iria encontrar aí um trauma de gestação, um trauma de nascimento, uma dificuldade de relação entre sua mãe e seu pai, talvez. Então, olhar, e não é que a sua irmã seja má ou ruim, mas algo aconteceu com ela. Tá, aconteceu e ela tem esse perfil. Então, por ter esse perfil, até que se resolva, a sua mãe tem que realmente ter essa autoridade, né? Ô Marta, e quem quiser saber mais, quem quiser participar dos cursos aqui do Renascer, qual que é o próximo? Eu acho que é bom a gente já divulgar, né? Já estamos com um períodozinho de live. Senão o povo vai cansando de nós, né? Começa a ir embora, a gente vai ficando aqui sozinho. E tem uma rotatividade muito grande. A própria Cleia falou o seguinte: farei em breve a próxima formação. Eu disse para ela que nós temos informação. Mas pode falar. Isso. Inclusive, nesse final de semana agora, 6, 7 e 8, nós teremos um curso, né, que vai trabalhar o refazendo a sua história, que a gente vai trabalhar do período intrauterino, nascimento, adolescência, fase adulta, tudo dentro do trabalho de constelação familiar. Vamos trabalhar liberação de raivas, de mágoas, de ressentimentos. Teremos vários exercícios de autopercepção e várias constelações individuais também. Então nós teremos esse agora, sexta-feira, das 13h30 às 22 horas, sábado de 8h30 às 21h e domingo de 8h30 às 19 horas. Esse vai ser um tema abordando várias questões familiares, empresariais e tal. E teremos um outro, né, dia 20 e 21 de abril, passando um final de semana no outro, nós teremos um curso sobre as questões organizacionais.
como ter sucesso profissional, né? O que nos tira o sucesso e o que nos leva ao sucesso. Qual é a nossa postura em relação à nossa mãe e ao nosso pai, que precisa acontecer para que a gente mantenha o sucesso, para que a gente tenha esse movimento. Nos dois, tanto nesse agora quanto no outro, nós vamos trabalhar também questões de relacionamentos de parceiros, as dificuldades de relacionamento de pais e filhos. E no dia 20 e 21, que é empresarial e organizacional, lógico, às vezes a pessoa tem uma questão, ela não pode vir agora, mas ela tem uma questão de relacionamento de pais e filhos ou de parceiros. Se ela vem dia 20 e 21, é claro que fala, não, agora você não vai olhar isso não, porque aqui é organizacional. Não tem nada a ver, gente, olha para aquilo que a pessoa precisa também. Você quer falar um pouco sobre isso? Sim, até porque muitas vezes a pessoa traz uma questão que é profissional ou financeira ou empresarial e a constelação se desenrola dentro de um tema totalmente familiar, aonde se ele não corrigir o equívoco de postura diante do seu sistema familiar, a questão da profissão, da empresa e do dinheiro não flui. Então, dia 20 e 21 de abril agora, nós estaremos mais focados na questão de profissão e dinheiro. Mas, obviamente, quando a gente vai falar de profissão e dinheiro, o que impulsiona a profissão, o que impulsiona dinheiro é sistema familiar. Então, nós vamos estar trabalhando de uma forma muito mais ampla. Só para a gente responder, acho que a última questão, que tem a ver, inclusive, com a área profissional, a Viviane Rodrigues fala assim: sou servidora pública na área de enfermagem há 20 anos, mas tenho pavor de pensar que irei me aposentar nessa área. Procurei outros rumos, fiz direito, sou advogada, mas nada dá certo. É possível ficar estagnada na enfermagem devido à aversão que tem? Eu não entendi a pergunta. Mas ela falou que ela trabalha com enfermagem há 20 anos, né, e tem pavor de que você vai aposentar nessa área. Procurou fazer outras coisas, mas nada dá certo. Formou em direito, mas não evoluiu também. Olha, compreendi. Talvez a resposta que eu vou te passar aqui não seja que você gostaria. O curso. Pois é, não é que você quer escutar, entendeu? Mas a dificuldade em servir com alegria tem a ver com a nossa relação com a nossa mãe. Então, às vezes, não é que você precisa amar a enfermagem. Você precisa reconhecer a grandeza da sua mãe e como ela te serviu. E essa sua postura em relação à sua mamãe é que está te dando a dificuldade de sair da enfermagem. E aqui a gente vai descobrir, né? Se a enfermagem é realmente o que você vai seguir ou... E às vezes até a pessoa consegue descobrir que é feliz ali. Porque a questão da infelicidade não tem a ver com onde eu estou servindo. Tem a ver comigo, com algo que está dentro de mim. E aqui são assim, informações gerais, informações básicas, né, para todos. Agora, no curso, seja em qualquer um deles, você vai olhar isso especificamente. Marta, mas a minha relação com a minha mãe é ótima, eu não aguento ficar um dia sem falar com a minha mãe. Pois é. Então, tem alguma coisa errada? Porque quando a gente tem a nossa mãe no nosso coração e concordamos com ela tal qual ela é, não é assim, minha mãe é uma guerreira e tal, mas eu tenho dó dela. Pronto, problema. Então a gente tem coisas que a gente não sabe que é uma postura inadequada. E nos cursos, nos encontros, realmente é possível. Aqui a gente dá uma informação geral, uma possibilidade geral. Às vezes a sua dificuldade, até porque toda escolha é sintomática, de você estar na enfermagem, talvez tenha a ver a sua permanência lá com alguma criança, sua irmã, um irmão seu, por exemplo, que não nasceu com vida. E aí você inconscientemente é direcionada para trabalhar na enfermagem, que é uma forma de cuidar. Mas lá no fundo, você não estaria cuidando só para cuidar dos pacientes do hospital. Lá dentro de você, no seu inconsciente, você está buscando cuidar de alguém que ficou doente por muito tempo. Então, quando você olhar para isso, você consegue sair da enfermagem, fazer outra coisa. Ou ficar lá com alegria. E se há a dificuldade
de se encontrar numa profissão ou no servir, porque na verdade, pelo que eu entendi, está na enfermagem e gostaria de sair da enfermagem. Então entrou na enfermagem, talvez sem muita certeza que era isso que gostaria de fazer. Quando há essa incerteza, e eu falo não só para você, mas para as outras pessoas também que tem, a gente atende muitas pessoas assim, nossa, eu não sei o que eu quero da vida, eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei se eu gosto de arquitetura, eu não sei se eu gosto de biologia. Então, muitas vezes essa missão de vida fica mal localizada. O encontro com essa missão, ela está muito relacionada, como a Marta disse, ao encontro com a mãe. Como que é esse encontro com a mãe? É não questionar nada na atitude da mãe. É aprender com ela a servir com prazer. E aos poucos que a pessoa vai aprendendo a servir com prazer, ela vai descobrindo o que mais dá prazer nela em servir. E às vezes acontece de nós termos sido gerados com um outro bebê. E nem sempre nossa mãe tem condição de saber se isso aconteceu. Porque hoje, né, pelos aparelhos que tem atualmente, sabe-se que de 10 a 15% das gestações são gemelares. Mas isso só depois que a mamãe já foi ao médico a primeira vez. Bom, na maioria das vezes, esses bebezinhos que não sobrevivem, eles morrem nas primeiras horas ou nos primeiros dias. Então, quando a mãe vai ao médico, já não estão mais lá. Então, o percentual é de 40% a 45% de gestações são gemelares. E uma das crianças não permanece na vida. Isso faz, muitas vezes, com que a gente tenha uma tendência a ir para uma profissão ou para outra, a fazer uma que eu não gosto muito, não me alegrar com aquilo, ou querer fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando eu não sei disso, muitas vezes nós ficamos ocupando o espaço também do nosso irmão que não permaneceu na vida. E tanto pode ser de uma gestação gemelar, quanto de um irmão que não permaneceu na vida antes de nós. Então, às vezes, a gente faz uma profissão para nós mesmos e uma profissão em memória inconsciente desse outro irmão. E aí, quando a gente inclui esse irmão, descobrimos o que aconteceu, e a gente inclui esse irmão, você se acalma. Bom, agora eu posso fazer só a minha profissão. Aí a gente consegue seguir de outra forma. Eu mesmo tive uma irmã na minha gestação. E como que eu descobri isso? Se ela não ficou na vida de uma forma muito precoce. Ou seja, 1-2 meses de gestação, ela já tinha sido reabsorvida pelo organismo da minha mãe, através do procedimento de renascimento. Geralmente, quando a gente entra no processo de renascimento, a gente vive o que a gente viveu no primeiro, segundo, terceiro, até o 9º mês da gestação, até o momento do nascimento. E a conexão que a gente tinha ali com aquele irmão ou irmão gêmeo que estava ali dentro da barriga é muito grande. Inclusive, quando eu fiz o meu renascimento, que eu estava no 2º mês de gestação, eu não queria progredir, eu queria ficar, eu senti uma dor, uma perda, como se alguém estivesse ficando para trás, e aquilo me impedia de progredir na minha própria gestação, isso mentalmente. A partir do momento que eu agradeci a presença dela, concordei com o fato dela ter ido, que é algo que não está no meu controle, e eu me propus a representá-la na vida, em vez de segui-la para a morte através de impedimentos, através de procrastinação, através de sintomas de depressão, através de insucesso, de um modo geral. Em vez de eu segui-la para uma carência de vida, ou seja, na morte, a partir do momento em que eu me propus a trazê-la para a vida, ou seja, através da minha atitude, através do meu sucesso, da minha realização, ela terá sucesso e realização também. A partir desse momento, uma força que me jogava para trás, ou seja, me impedia, me bloqueava, essa mesma força foi me impulsionar para frente
para ter a honra, o prazer de ter sucesso e realização em nome dela também, pelo amor que eu tenho por ela. Isso é tão interessante. Há 1 ano e meio, mais ou menos, eu descobri que a minha segunda gestação, né, da qual nasceu a minha terceira filha, Adriane, eu descobri há 1 ano e meio que foi uma gestação gemelar. Descobri no movimento de constelação. E mesmo, a minha filha sabe disso, agora ela já está tomando isso um pouquinho, mas mesmo que ela não tenha feito tanto esse movimento dentro dela pessoalmente, eu como mãe, fiz essa inclusão, né, desse meu, no caso, segundo filho, porque ele não permaneceu na vida, mas veio em segundo momento. E dei a ele o nome de Augusto, em homenagem à minha mãe, que se chama Augusta. Então, eu fiz essa inclusão. Essa minha filha, ela teve uma bebezinha, né, minha netinha agora, dia 28. E foi a 5ª gestação dela. Dessas 5 gestações, 2 crianças não permaneceram na vida. E nas 4 anteriores, menos nessa última, né, que nasceu a Giovana, em todas as outras gestações, a minha filha, quando ficava gestante, ela tinha depressão, uma tristeza, não que ela não quisesse a criança, mas ela entrava em ressonância, e isso acontece com todos, quando nós ficamos gestantes, nós entramos em ressonância com a nossa gestação pessoal. Então ela entrava em ressonância e entrava em depressão, que foi a tristeza que ela sentiu quando o irmãozinho dela não permaneceu na vida. Então depois eu fiz essa inclusão há 1 ano mais ou menos, e ela ficou gestante da Giovana. Foi a primeira gestação que ela não teve depressão, passou alegre toda a gestação, e agora ela, na recuperação dela, né, do nascimento, foi bem, feliz, tranquila, e a gente vê isso na prática, como isso interfere de forma positiva na nossa vida. E é isso que a gente sempre quer, que mais e mais pessoas encontrem uma solução, se tornem mais felizes, porque isso gera um movimento para todos os grupos, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso mundo, né? A partir de um movimento pessoal, nós conseguimos atuar de forma positiva em muitos outros. Novamente, né, o fato permanece o mesmo. O que mudou foi a nossa percepção interna perante o fato. Porque... E isso modifica o ambiente externo. Exato. E é interessante, porque ele estava excluído, né, o meu filho, assim como a irmãzinha do Dr. Jim, excluído não porque a gente não os amasse, pelo contrário, mas porque a gente não sabia. Então essa lei do equilíbrio, do pertencimento, né, e da hierarquia, são princípios fundamentais, universais, que atuam em todas as famílias, em todas as empresas, e sempre vão atuar. Se eu sei e se eu não sei, mas quando eu descubro isso e compreendo o que eu preciso e o que eu posso fazer para alterar isso, e aí então eu tomo uma nova postura a partir da compreensão, então eu realmente posso ter uma vida diferente. As coisas começam a acontecer de uma forma diferente. Porque primeiro é compreender esses princípios, depois é compreender o que aconteceu comigo, e depois é o que eu preciso fazer com isso que aconteceu comigo. E daí é o que vem, né? Às vezes a gente lê um livro e mudamos algo, mas algumas vezes a gente realmente precisa olhar para essa manifestação. As constelações nada mais são do que o movimento do nosso inconsciente, ali onde através dos representantes nós conseguimos enxergar o que está, o desenho que está no nosso inconsciente, né, em relação àquele fato. E a partir disso a gente consegue então alterar, né, alterar a nossa postura e o objetivo maior das constelações, que tem a ver com as relações humanas, né? É para isso que elas existem, para melhorar as relações humanas. E a partir disso, a gente consegue, então, unir o que está separado. As constelações estão para mudar e melhorar as relações humanas, porque todas as relações têm a ver com a vida e a morte. De acordo com a minha postura nos relacionamentos de pais ancestrais, pode me levar à vida e pode me levar à morte. A Edna Mendes falou o seguinte: minha primeira gravidez perdi e era gemelar. A segunda também perdi. A terceira que era gemelar, mas tive só meu filho. Depois também tive outro aborto. Contei essa história para meu filho e ele mesmo disse:
sou o seu quinto filho. Compreendeu que não é o único filho. Isso tem um efeito sensacional para o filho, realmente. Sim. Esse é o menino que tem a barreira? Não. Não, eu sou outra pessoa. Ah, tá. É Edna Mendes, Ah, a mãe sim. da criança. Isso, e seria bom, Edna, se você ainda não fez isso, sentir no seu coração, se o primeiro, ou se você não sabe, né? Se é menino ou menina, e dar a eles nomes. É muito, muito lindo que o seu filho tenha dito já, eu sou o seu quinto filho. E isso gera para ele uma leveza, porque ele se coloca lá no lugar dele, né? Ele não precisa ficar identificado com os outros irmãos. Mas talvez você homenagear os seus 4 filhos também pode ajudar muito, além dos nomes. A Diva está comentando aqui, ó. Fui abandonada e adotada aos 4 anos. Minhas mães já são falecidas. Então, vira e mexe nos nossos cursos e nos nossos grupos de constelação, chega alguém que se considera, digamos assim, prejudicado pelos pais. Ah, meu pai me abandonou, ou me espancava, ou me deixou para alguém criar, essa pessoa judiou muito de mim, questões de abuso, né? Então, na real, na verdade mesmo, não interessa, entende? Ganhou a vida. É a mesma coisa de você ganhar 1 milhão de uma pessoa e cobrar R$1. Você ganhou 1 milhão dela, mas você quer R$1 que você tinha emprestado para ela. Faz sentido? Não faz sentido. Então, quando a gente ganha a vida do pai e da mãe, nós ganhamos um patrimônio muito grande. Tudo que advém da nossa vida, o nosso corpo, esposa, casa, carro, criança, filho, profissão, alegria, tudo, tristeza, tudo, toda a experiência de vida, ela veio da doação da vida que o pai e a mãe deu. Então não tem falta cometida por um pai ou por uma mãe que vai se contrapor à vida que eles deram. Pode ter nascido, pode ter abandonado, pode ter jogado na lata do lixo, mas deu a vida. Ou seja, permaneceu na vida, está com a vida, está no lucro e tem a obrigação quântica, digamos assim, de homenagear, agradecer esses pais pela vida que deu. Por quê? Existe um fluxo de vida contínuo que vem dos pais. Esse fluxo de vida vem do pai transmitindo principalmente segurança, liderança, coragem. E esse fluxo de vida vem da mãe principalmente transmitindo prazer. Quando eu olho para o meu pai ou para minha mãe e ou critico, ou eu o excluo de alguma forma, ou eu quero mandar nele, ou seja, eu queria que você fosse assim, assim, assado, você está errado de ser assim. Isso interrompe o fluxo de vida do pai e da mãe, né? Então muitas vezes a pessoa acaba gerando sintomas de depressão, de vazio existencial, por conta de criticar e revoltar demais com a mãe. E muitas vezes a pessoa manifesta sintomas de ansiedade, de pânico, de toque, de neuroses várias, né? De medos vários, por conta de uma conexão prejudicada com o pai. Queria dizer uma coisa sobre isso. Mesmo quando nossos pais nos entregam em adoção, eles fazem isso por amor. Eles consideram que alguém vai cuidar de nós melhor do que eles mesmos. A gente toma isso como um abandono. A gente olha a atitude, mas a gente precisa olhar o que está atrás da atitude. Essa mãe ou esse pai sabiam que não poderia cuidar de você tão bem quanto outra pessoa poderia cuidar. E eles se afastam na maioria das vezes, porque eles trazem pesos graves, e então eles sabem que se eles ficarem longe, os filhos, isso eles fazem de forma inconsciente também, então eles sabem que os filhos ficarão melhores quando eles estão longe. E tudo isso que o Dr. Jim disse, olhe para isso para você. Nossos pais não precisam de nós, mas isso é para você. E outra coisa muito boa para você, só tem grandes sucessos quem passou por grandes experiências.
E ser criada por outra pessoa gera na alma da criança uma dor grande. É a dor que você teve, você talvez ainda tenha, mas é dessa dor que vem a força para você se tornar e permanecer sempre como uma grande mulher. Se você fizer esse movimento e tomar isso de uma forma diferente. Então você vai se alegrar com a sua experiência. Você vai pensar, caramba, eu sou realmente uma criança forte. E eu cresci, eu vou fazer valer a pena. E isso muda todo o seu movimento interno. Porque só se torna forte quem passou por experiências difíceis. Bom, mas a Nilma de Carvalho falou o seguinte: quando a pessoa fica muito na procrastinação, insucesso, não consegue finalizar certas tarefas, mesmo tendo potencial para crescer e se realizar, é falta de confiança em si mesmo? É falta de melhorar o relacionamento com o pai. Na maioria das vezes, né, doutor Jimmy? Você quer falar sobre isso? Você também Quero sim. No meu caso, eu acredito que o renascimento ajudou, assim, o 100%. O nascimento também, né? Ele fez uma diferença em questão de procrastinação, em questão de finalização de tarefas. Acho que para mim foi o que mais fez diferença, né? O renascer algumas vezes influenciou para que eu não fosse mais procrastinador, e sim agora proativo. Sim, mas na maioria das vezes a falta do foco está relacionado a uma crítica em relação ao pai. O foco, digamos assim, a objetividade, né? É ou não é? O homem não é mais objetivo que a mulher? Né? A mulher chega para falar uma coisa, conta uma história de 30 minutos. O homem chega, fulano morreu. Né? O homem é mais objetivo, mais rápido, no talo. Então é mais ou menos isso. Então isso vem no campo de informação, isso vem no campo quântico de percepção, de formação da nossa realidade. Então a gente consegue ser mais objetivo, mais rápido, quando nós temos atrás da gente o nosso pai nos impulsionando nesse foco. E ele só vai estar aí se a gente permitir que isso aconteça. Porque às vezes acontece um trauma de nascimento que nos afasta internamente do nosso pai ou da nossa mãe, né? Sim. Que você, né? Vai contar a história, né? Não, a história é sua. Só vamos saber da história quem vem fazer os cursos com a gente. Vou contar só presencialmente. Essa história tem que ser pessoal. Bom, a Nazaré Guadagnini. Minha filha de 20 anos, há 2 anos, está tendo uma rejeição com o pai. O que podemos fazer? Do nada ela ficou assim e ele é louco por ela. Como? Minha filha de 20 anos, há 2 anos, está tendo uma rejeição com o pai. Ela está rejeitando o pai. Sim. O que podemos fazer? Do nada ela ficou assim, mas ele é louco por ela. Como ela tem 20 anos, eles não podem fazer nada. A frase é: filha, quando você precisar de mim, eu estou aqui. Ponto. Porque se ela age dessa forma, de verdade, assim, sem nenhum motivo aparente, então ela vai chegar um momento em que ela vai ter uma necessidade. Aí ela vem até o pai. Uma criança de 20 anos não é uma criança mais, né? Pois é, pela idade dela. Por isso que eu não entendi se era 20 anos, eu pensei que eu tivesse ouvido errado. E esse movimento, ele vem muito através do sofrimento mesmo. Inclusive, quando a pessoa resiste na revolta, a fala que a gente faz na constelação para cair uma ficha é a seguinte: eu preciso sofrer mais um pouco para compreender o seu valor, falando para o pai ou para a mãe, né? E a partir daí, muitas vezes, a pessoa, né, não fala, não consegue falar aquilo, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer continuar sofrendo, mas infelizmente ou felizmente, não sei, é o sofrimento que leva a gente a dar o braço a torcer, porque muitas vezes a pessoa bate no peito e fala: eu não vou perdoar meu pai porque ele fez aquilo, né? Aí a gente explica: olha, não é você que está beneficiando seu pai,
Seu pai não precisa de nada de você. Foi ele que te deu, é você que precisa dele. Então, quando você olha para ele e não vai perdoar, não adianta perdoar, porque na verdade ele não te deve nada. É você que deve ele a vida. Né? Qualquer coisa que ele tenha te tirado é muito pequenininho perto do que ele já te deu. Então, quando você olha para o seu pai e realmente agradece para o pai ou para a mãe, e agradece, concorda com eles do jeito que são, aí o sofrimento começa a cessar. O Bert Hellinger fala que a pessoa, para ela fazer uma avaliação, se ela tem algum conflito com o pai ou com a mãe, é só olhar a vida. Se ela tem uma vida tranquila, alegre, as coisas dão certo na vida dela, ela tem uma boa relação com o pai e com a mãe. Agora, está acontecendo dificuldade, tem tristeza, ou tem muita ansiedade, ou tenta um negócio não dá certo, tem vazio existencial, ou tem vazio na profissão, né? Ou não para em relacionamento, pode olhar que tem algum conflito com o pai ou com a mãe aí. Em relação a essa jovem de 20 anos, pode também ser que esteja acontecendo com ela um desejo de passar pelas próprias experiências, de se sentir mais livre para viver certas experiências. Né? Pode ser que não seja uma rejeição ao pai, mas a condução ao ninho. Às vezes pode ser um impulso de tentar seguir. Né? Se isso não for com agressividade, revolta e ataques, pode ser um desejo dela de superar e ser bom. Quer dizer, com vocês ia ser muito mais fácil, né? Com os pais muito mais fácil. Com os pais mais difícil, mas às vezes é necessário a pessoa sofrer um pouquinho mais para chegar ao objetivo. Eu, em especial, tenho 4 filhos na vida e sempre preocupei muito com o futuro deles. Então me afligia pensar no que aconteceria, se a minha atitude em relação a eles ia trazer um mal ou um bom destino, ou se eles iam dar certo, ou se eles iam dar errado, ou se ia sofrer, ou se não ia sofrer. Então aquilo me afligia. Aí um dia alguém me falou, caiu uma ficha muito grande, que existe uma tendência à repetição. Então, filhos felizes são aqueles que seguem os seus pais que são felizes. Então, se você quer fazer o seu filho feliz, seja feliz. Ah, mas ele está me exigindo isso, ele está me exigindo aquilo. Não interessa, você não precisa dar nada a mais, você já deu a vida e isso deve ser o suficiente para ele. Agora, quer que ele seja feliz? Seja feliz, trabalhe pela sua própria felicidade. Bom, acho que as 2 últimas perguntas são mais rápidas. A primeira é da Luzineide Rodrigues. Ela pergunta: renascimento acontece na constelação ou são coisas diferentes? O renascimento, ele é um trabalho, digamos, em separado, né? Que é trabalhar a gestação, mas a gente fez uma adaptação de um movimento de constelação, dentro do movimento de constelação, trabalhar o renascimento. Eu aprendi renascimento antes de constelação, eu sou aluna do Leonardo Orr, que é o criador do renascimento, então tem a forma de fazer, com respiração, deitado no colchonete e tal, ou em pé. Inclusive nesse módulo agora, eu vou fazer um trabalho, são vários exercícios que até estava falando pro Túlio hoje, porque ele já conhece muito das coisas do trabalho. Falei, eu vou fazer algumas outras técnicas, alguns outros exercícios que eles não conhecem ainda. E um deles é renascimento de uma outra forma, dentro desse exercício de respiração. Mas na constelação a gente adaptou um exercício que gera um renascimento com o mesmo efeito e de uma forma muito mais rápida, né? A gente evolui também, né? Os nossos mestres como Leonardo e o Bert trazem algo e a gente dá uma ajeitadinha e vamos, que a gente conhece um pouco mais, né, de algumas coisas, a gente vai adaptando e gerar algo legal. Então, não tem a ver com a constelação. A gente faz uma adaptação para que funcione dentro da constelação também. E a última pergunta, tá? Amy Gomes. E quando você matou o pai emocionalmente? Pois para crescer isso também é necessário. Eu não entendi muito bem a pergunta. Não, é porque tem dentro da psicologia ou de algumas linhas esse tipo de movimento. Não, porque assim, às vezes tem a ver com o pai anterior aqui ou uma situação nova, né?
Não, é porque tem algumas ainda existe alguma tendência, né, de fazer isso, de matar o pai e mãe. Isso é péssimo. Isso não matem as pessoas. Não, pergunte a quem fez esse exercício se essa pessoa está feliz. Entende? Olhe para as pessoas que fizeram isso. Se elas tiveram sucesso, se elas são alegres, se elas têm relacionamentos bons. Então a gente vai saber se essa técnica funciona. Ah, entendi agora a fala. Não é relação anterior, é relação ao próprio pai. Então, isso aí, se você... Isso não é falando bom. você ou qualquer pessoa busca esse caminho terapêutico, que ainda existe muito, né? Muitas pessoas usam isso, e graças a Deus eu acho que logo não vai ter mais, mas tudo bem. Se nós somos metade nosso pai, cada célula nossa, metadezinha de cada célula é o nosso pai. A outra metade é a nossa mãe, que se manifesta em nosso corpo. Aquilo que eu faço, que eu penso, a forma como eu ajo em relação a eles, me reflete em mim imediatamente. Então, se eu trabalho essa técnica buscando matar o pai ou a mãe, porque existe de matar a mãe também, eu vou refletir isso diretamente em mim. Isso pode me gerar mais enfermidades também. Acho que é isso. É isso, né? Podemos fechar por hoje. Então, só recordando, depois de manhã, sexta-feira, às 13h30, quem quiser entrar em contato conosco, tanto aqui, né, pode ser feito. Inclusive, o investimento para esse módulo, a gente está dando um desconto de R$620. Na verdade, os módulos são 1.600, esse de 3 dias. A gente está fazendo por 980, dividido em 3 vezes, parcelado em 3 vezes, ou em 12 vezes pelo PagSeguro. Pelo PagSeguro em 12 vezes, me parece que fica 12 de R$98 e alguns centavinhos. Então, a gente tem um link, nós temos o nosso WhatsApp, né? Não sei se dá tempo aí de você anotar, mas é 993724767. E para o dia 20 e 21, gente, é um trabalho fantástico que vai acontecer, e o investimento é R$800, dividido também em até 12 vezes de 82, né? 82 e algumas frações. E é algo assim, isso não tem... É um valor muito maior do que o preço que é realmente cobrado. Por exemplo, uma sessão individual comigo de 2 horas é R$600. Um atendimento com o Dr. Jim é R$600, de 2 horas ou menos. Uma constelação aqui às quintas-feiras, para a pessoa ficar ali 30 minutos, 40, para fazer uma constelação individual, é R$600. Então, a gente faz de tudo para que, com um investimento menor, mais pessoas possam se beneficiar. E é isso que a gente quer, que vocês estejam cada vez melhores, mais felizes. Então, isso. E o telefone de contato para vocês fazerem suas inscrições, a gente vai colocar nos comentários aí. Já vou colocar. Você vai colocar? Entendi. A gente já coloca nos comentários. comentários. É por isso que eu falei, não sabia se apareceria, né? Então, a gente está aqui para servir vocês. A gente vai buscar trazer sempre mais algumas informações, né? Fazermos mais lives como essas, para que outros assuntos, outros temas, outras perguntas possam ser mais esclarecidas e que mais alegria aconteça na vida de todos nós. Algo mais, doutor? Acho que é isso. Agradeço a todo mundo que estava aqui presente, né? Isso. As dúvidas que foram tiradas também. Obrigado a todos pela presença e a gente está à disposição. Muito obrigada. Um abraço. É um prazer Boa noite. responder, falar alguma coisa que possa ajudar alguém. É para isso que nós abrimos o Renascer. Gente, o Renascer vai fazer aniversário dia 13 anos agora, dia 8 de abril, tá? Então, domingo, junto com o curso, vamos arrumar um bolo para a gente comemorar o aniversário do Renascer. Então, são 13 anos caminhando aí junto, aprendendo junto com vocês. Trabalhar com cada um, com as centenas de pessoas que a gente já trabalhou, me deram muita alegria, né? Muitos aprendizados. Então, tchau, tchau. Até mais. Sigamos de corações conectados. Essa frase é da Marta para todos, do grupo todo. Certinho? Certinho. Tchau, pessoal.